tendência seria confiar um pouco mais no Bahia, né? Mas pelo contexto, eu não vou mentir que eu tenho um certo receio, tá, velho? Agora vamos falar de Série A. Temos o duelo de tricolores nordestinos, Fortaleza e Bahia no Castelão. Duelo de novo, opostos, né? Jogaram pela Copa do Nordeste e agora pela Série A. Sábado, 4 da tarde, inclusive o jogo que abre a 15ª rodada. Acho que faz o quê? 10 dias aí, né, que os times se enfrentaram. Fortaleza já em um novo contexto, teve a demissão do Vojvoda, chegou o Renato Paiva, vai ser a estreia dele, né, que foi treinador aí do Bahia há não muito tempo, né, inclusive. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar esse duelo. Eu acho que joga muito sobre o contexto, tá, cara? É bizarro, né, velho? A diferença, o Bahia tá no G4, o Fortaleza vice-lanterna. A disparidade dos confrontos recentes é uma coisa inacreditável. O Bahia de 5 jogos sem perder, eu acho que é até mais. E o Fortaleza, 5 derrotas seguidas e é até mais também, tá? Antes disso, antes de ver os confrontos, vamos ver a tabela de classificação. O Bahia, mais uma vez, querendo disputar uma Copa Libertadores, 24 pontos marcados, tá em 4º lugar, né? Apenas 3 pontos de diferença ali para o Flamengo. O Bahia que tem jogo a menos até do que o Red Bull Bragantino, tá? Então, realmente, uma campanha absurda do tricolor da Boa Terra. O adversário da vez é o Fortaleza, o Leão do Pici, que é vice-lanterna com 10 pontos marcados, né? O Sport faz uma campanha horrível até aqui e é o único time que ele tá à frente, é justamente o Sport. Complicada a situação do Lion, tá? E ainda mais desse jeito que foi, a demissão do Vojvoda, torcida queria que ele ficasse, houve muita comoção aí na despedida do técnico argentino. Será que Renato Paiva vai botar ordem na casa? Só o futuro dirá, viu? Difícil a situação do Fortaleza. Vamos para os confrontos, né? Começando pelo time cearense, que vem de derrotas, né? Perdeu do rival Ceará, perdeu do Bahia na Copa do Nordeste. Antes havia perdido para Santos, para Flamengo, para Racing, para Cruzeiro. A última vez que pontuou, né? Que empatou um jogo foi contra o Retrô, aí ele foi eliminado nos pênaltis. Copa do Brasil foi eliminado nos pênaltis. Pode dizer que foi uma derrota aí, então. Então é bem dizer 8 derrotas consecutivas aí do Fortaleza, tá? A gente pode caracterizar dessa forma. O ataque não vem performando tão bem assim. Ele só conseguiu marcar em 2 jogos aí, que foi contra o Bahia e contra o Santos. Tomou um 3-0 do Vasco, não fez ali no Atlético Bucaramanga. Realmente a situação é muito crítica do Fortaleza, tá? A volta por cima vai precisar ser grande mais uma vez para escapar do rebaixamento. E perdeu seu zagueiro titular e seus 2 goleiros, né? Sim. Vai jogar com um goleiro que chegou agora, o Vinícius, que veio do Portimonense, né? Para ser o titular aí, porque tanto o João Ricardo quanto o Breno se machucaram. Sim. Difícil a situação do Fortaleza. O Bahia, né? Que empatou com a América de Cali, né? Jogou com um time misto. Né, nesse jogo e acabou ficando no 0-0, antes uma sequência de 4 vitórias, contando Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Né, se a gente for colocar os jogos fora de casa no Brasileirão, né, 3-0 no Bragantino, né, um jogo que ele jogou com um a mais praticamente o jogo todo, aí perdeu do Inter, perdeu do Grêmio, Inter foi Libertadores, né? Libertadores também perdeu do Atlético Nacional, Brasileirão perdeu do Flamengo, e aí venceu Copa do Brasil Paysandu e venceu Palmeiras, né? Fora de casa, grande resultado. Fora de casa, joguinhos de poucos gols, né? A gente observa isso. 1-0 contra o Palmeiras, teve 1-0 contra o Paysandu na Copa do Brasil, aí, foi contra o outro que eu ia dizer, na Libertadores, contra o Atlético Nacional, só perdeu de 1-0, contra o Flamengo, só perdeu de 1-0, contra o Grêmio, só perdeu de 1-0, joguinhos ali não muito movimentados, né? E eu acho que pode ser uma tônica para esse confronto também pela chegada do treinador, né, no Fortaleza. É isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos aí odds parelhas, né? Mas com favoritismo leve pro Lion até, tá? Cara, é assim, o Bahia ele deve ir com força máxima, né? Ele poupou, foi contra o América de Cali, muita gente esperava que o Bahia fosse até... Mas assim, pode ser que ele poupe a outra metade. Né? Eu também acho. Ele poupou metade, talvez poupe a outra metade, para não ir com times completamente reservas, né? Não, e até pelo fato dele não ter ganho o jogo, né? Foi até um amasso do Bahia, mas saiu no 0-0 contra o América de Cali, e agora se quiser passar no tempo regulamentar... Não, tem o William José machucado, né? Seu centroavante. Cara, eu acho que assim, é difícil a gente confiar, porque normalmente a tendência seria confiar um pouco mais no Bahia, né? Mas pelo contexto, eu não vou mentir que eu tenho um certo receio, tá, velho? Do lado do Fortaleza, por exemplo, a gente tem aí a chegada do Renato Paiva, pode ser que isso mude um pouco as coisas. Cara, eu acho que é um jogo que condiciona para poucos gols. O que é que você acha? Também. Anda, esse jogo aí... A gente difícil, o resultado final é difícil porque a gente não sabe a escalação do Bahia, tá? E o fator chegada de novo treinador do Fortaleza. Se o Bahia for com força máxima, por exemplo, e aí você pode pegar no ao vivo o gol do Bahia, por exemplo. Ou dupla hipótese do Bahia, que beira ali 1.5. Tá 1,45 aqui o dupla hipótese, mas a gente tem um handicap aqui pagando 1,48, por exemplo. Eu acho que é uma boa pedida. Mas, cara, tem essa parada, velho. Treinador novo, pode ser que dê uma mudada de ares, e o Fortaleza ganha esse jogo, por exemplo, por 1-0. Não descarto, tá? Não descarto. Principalmente se o Bahia poupar alguns jogadores. Então eu prefiro focar em gols. Eu acho que é uma tendência de poucos gols.
Acho até que o Renato Paiva não vai chegar e já colocar seu estilo de jogo em prática ali muito eficientemente, mas é um estilo de jogo, inclusive, do Renato Paiva, né? Algo mais retrancado ali, coisa como ele fez no Botafogo, por exemplo. E por isso eu fico nesse menos 2,5 gols, tá? Eu acho que é a opção mais segura aí, de fato, para esse confronto. Muito bem, então dica dada aí para Fortaleza e Bahia, menos de 2,5 gols.